Saúde, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus, amém? Glorificado é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quero agradecer, em primeiro lugar, Senhor Jesus. Quero agradecer ao Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Ministério da Boa Maria e Itaboraí. Quero agradecer ao presidente, pastor André Silva, a senhora esposa Viviane Silva e toda a equipe de fé que está visitando os obreiros, enfim, todo o ministério. A palavra que eu vou ministrar, vocês vão onde me perguntar, Rogério, já tem a ver com restituição? Com certeza que sim. Poucos pregaram já essa passagem, mas Deus me deu, eu vou falar o que Deus mandou, porque a glória do Senhor não vem. Bem, a palavra é sobre orgulho versus humildade. Eu já vou entrar, isso é apenas uma rápida introdução, por gentileza. Orgulho versus humildade. Amém? O que significa orgulho? Orgulho é o sentimento gerado pelo reconhecimento do valor de uma pessoa ou algo. O orgulho que nós temos de buscar ao Senhor, esse orgulho é maravilhoso. O orgulho de sermos certos é maravilhoso. O orgulho de vermos um filho vencedor é maravilhoso. Pastor André Silva, mas o orgulho qual vira uma idolatria, vira um egoísmo, esse orgulho o Senhor não concorda. Amém? E a humildade maior do que o Senhor Jesus nunca existirá na terra nem no mundo. Ele era filho de Deus e ele se integrou na cruz do Calvário, uma colônia de espinho, cuspido, chicoteado por mim, pecador, e por ti também. Amém? Glórias a Deus. Assim feita a introdução, vamos para o obséquio para orgulho. Isaías, profeta Isaías, você bem sucinto, queria muito falar, Isaías capítulo 14 sobre orgulho, amém? Isaías 14, versículos, por favor. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 12, 13, 14 e 15, sobre orgulho, amém? Isaías 14, 13, 14 e 15. Diz a palavra do Eterno maravilhoso Deus assim: como caíste no céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Do 3, 16, 14, povo querido de Deus, diz: e tu dizia no seu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, e assentarei na palma do lado do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E finalizando aqui, no versículo 15 diz a santa palavra: e contudo, levado serás ao inferno, diz a palavra, perdão, ao mais profundo do abismo. Para quem não sabe, Lucifer é como luz. Lucifer é o maior do céu, braço direito de Deus. Pastor querido Robson, no Senhor do Senhor. Lucifer, ele também ministrava no céu. Filho missionário Viviane, as luzes do céu, né? Me perdoe se eu posso falar que seja louvor, mas naquela época era louvor, creio que seja música, né? Hoje nós falamos sobre que são louvores, né? Mas ele administrava tudo. Por que eu estou pregando sobre orgulho? Porque todo aquele que se acha alguma coisa, seja no ministério das igrejas, seja no mundo cotidiano, ele está a um passo da sua derrota. Ele está a um passo da sua queda, porque o orgulho egoísta, o orgulho soberbo, do nariz em pé, é um passo para a queda. E a gente sabe qual é a história de Lucifer. Pelo bem maravilhoso, lindíssimo, ele se tornou hoje o quê? Diabo, Satanás, mentiroso, acusador, príncipe das trevas. Mas nós temos salvação em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como eu falei agora sobre orgulho, agora eu vou sintetizar a humildade do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Vamos navegar na palavra do Senhor Deus em João capítulo 13, por favor. João capítulo 13. João capítulo 13,
pouquíssimos versículos também, amém? João 13. João 13. Entenda, Lucifer, do latim, significa portador da luz. Olha só como ele era importante, mas se deixou levar pelo nariz inteiro, pelo orgulho. Né? Vamos lá agora então sobre humildade. João 13. Aleluia, glória a Deus. João 13, diz a palavra. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Olha que o próprio Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Diz a palavra. Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 2 de João 13. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Meu Deus. Aleluia, glórias a Deus. Poderoso é o seu nome, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, vamos falar Jesus. agora aqui sobre a Santa Ceia. Aleluia. Glorificado teu nome, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Aproximando, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas os meus pés a mim? Pedro perguntou a Jesus: por que queria lavar os pés de Pedro? Mas adiante diz a palavra. Respondendo Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não sabes tu? Agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondendo-lhe Jesus: se eu não lavar, não tens parte comigo. Então, por que agora eu estou falando sobre humildade ou sobre lavar os pés? Porque Jesus é Deus. A Santíssima Trindade se referencia a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, ele veio lavar o pé de Pedro. E Pedro estava com o pé sujo, porque não existia asfalto, pastor Garcia. As ruas eram imundas naquela ocasião, naquele tempo outrora. Então, Pedro não entendeu porque o próprio Jesus, que fazia milagres, que curava, que libertava, ungindo a treinar, irmã em Deus. Como é que ele ia fazer isso? Mas Jesus, ele se abaixou. Ele se prostrou. Então, toda vez que eu me abaixo, me prostro diante do reino de Deus, eu não estou me diminuindo, Mateus baterista, eu estou crescendo na obra de Deus. E João 3,30 retrata a palavra santa que necessita que ele cresça e eu diminua. A palavra de restituição é essa. Vamos deixar nosso orgulho, porque tudo que nós fazemos na casa do Senhor é para Ele, não para mim, não para ninguém. Infelizmente, muitas pessoas se deixam levar pelo sucesso. Eu já escutei de algumas pessoas, influência no meio evangélico: eu faço, eu aconteço, eu posso. Gente, nós não podemos nada. Diz a palavra que nós vimos do pó, voltaremos ao pó dessa terra. Se eu estou nesse altar aqui, era para mim estar morto. Rapidamente, meu testemunho de vida. Eu nasci numa religião escusa. Eu nasci com 900 anos. Caso inédito de 1960. Era para mim estar morto há muito tempo. Meu problema desde a juventude, não vou entrar em detalhes, era a vida sentimental arruinada. Eu só queria ser feliz, como muitos jovens querem ser felizes. Mas Satanás queria me tragar para que eu não estivesse pregando o Evangelho nesse altar nada bom, bem? Mas Satanás perdeu. Então eu envolvi com ele pessoas e em 1993, no fundo de poço, eu tinha uma menina que me correlacionava há 4 anos e ela estava com AIDS, HIV. Repito, eu nunca fui gay. Respeito o homossexualismo, respeito a sua opinião, mas eu nunca fui gay. Mas ela contraiu o vírus através de uma traição comigo, e na época eu estava com 53 quilos, eu ia morrer. Só que eu fiz exames, deram negativo. Ela partiu, infelizmente, 2 anos depois, com esse vírus da AIDS. E eu estou pregando o Evangelho. Fui meu empresário, perdi tudo,
uma loja evangélica, não fiz jeito, perdi tudo. Parei de ir na igreja, parei de ofertar, parei de dizimar, perdi tudo. Só que o Senhor me reergueu. Minha casa é um milagre do Senhor. Fiz uma casa linda em 7 meses e falei, Senhor, por que eu fiz uma casa em 7 meses? Eu paguei aluguel durante 14 anos. Mas o Senhor falou, meu filho amado, 7 é o nome da perfeição. Então eu não mando tudo que eu preguei, que eu distribuí, né? Está sempre aprendendo. Coloca no coração que a humildade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não importa se essa igreja que não tem leão, não tem ar-condicionado, importante é a presença do Espírito Santo. Pastor André Silva, que eu leio tudo no nome de Jesus. O Ministério da Pão vai prosseguir, vai ter vitória, porque aqui existe uma coisa que poucas igrejas têm: respeito, graça e a presença do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Eu falei alguma coisa, mas eu falei, o Senhor Jesus mandou. Muito obrigado pela